Chegou na minha frente e sem o menor Alisabel, sabe o Alisabel que a galera usava antigamente? Sem aquele menor tipo, oi querido, amado. Ela chegou direto assim, com a voz de quem está cheio do Espírito. O irmão já aceitou Jesus? Desse jeito. Eu já estava morrendo de medo. A irmã ainda chega e dá uma dessa, tipo Bop, chegou enquadrando. Eu falei, já? Tipo, medo. Aí a Alexandra estava do lado e falou, quando? Eu, não sei. A irmã falou, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero. Ela fez aquela oração comigo. Eu entreguei minha vida para o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, reconhecendo que eu era um pecador, que Ele era Deus, meu Senhor e Salvador, e enfim. Ela deu glória a Deus, elas deram as mãos, oraram na sala e foram embora. Eu não entendi nada. Eu pensava, meu, crente só pensa em dinheiro. Elas não me pediram um centavo, eu não estou entendendo nada. Essa é minha esposa. Estou falando de você, amor. E aí, elas saíram lá de casa e adivinham o que aconteceu? Caiu um raio e eu virei crente. Não, querido, é um processo. Elas foram embora, eu dei glória a Deus que elas tinham ido embora. Eu acendi um baseado enorme, eu imitei elas pulando no meio da sala. Só que existe uma coisa que já tinha acontecido, que a gente não consegue enxergar. O meu nome tinha sido escrito no livro da vida. Porque Jesus morreu por isso. Ele me ama mais do que a minha ignorância. O amor dele encobre a multidão dos nossos pecados. É maior. Se eu sou Deus, eu não aceito essa oração. Ainda bem que eu não sou. Ele é misericordioso demais. A prova disso é que na semana seguinte elas voltaram e trouxeram uma amiga delas. As irmãs conhecem que existe sempre a hierarquia, né? Tem a irmã das irmãs, né? A irmã para a qual as irmãs pedem oração. Elas trouxeram essa. E era uma mulher de Deus. É até hoje. Cheia do Espírito Santo e cheia da autoridade. Ela chegou meio Marta lá em casa, tipo assim, ó, vamos ler o texto tal, vamos cantar o hino tal, e quem vai cantar é aquela irmã ali, porque o manto está com ela. Já chegou mandando. E mesa para o lado, e as irmãs entraram no replé, e tudo bem. Fogo caiu, eu já estava tranquilo, eu já não estava mais com medo. Eu falei, não, elas são assim, nem me assustei, fiquei de boa ali no meu canto, encostado na parede, fingindo que estava orando enquanto elas corriam. E essa veio na minha direção. Eu pensei, toda vez vai ser isso, tudo bem, alguém vai vir orar por mim. Então, tudo bem, normal, fiquei lá paradinho. Ela veio, botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Ficou orando em línguas. Abaixou a mão até a minha barriga. E continuou orando em línguas. Daqui a pouco ela abriu os olhos e falou assim, sem drama. Essas palavras ela me disse. Irmão Rodolfo, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E você pode glorificar a Deus com tudo que você tem. Naquela hora minhas pernas começaram a tremer, porque eu falei, uau, quem é essa mulher, cara? Melhor, quem é esse Jesus? Né? Porque ela está só dando um recado. Ela está dizendo, Ele está mandando ela me dizer. Ou seja, ela está ouvindo Ele falar. Quão perto ela chegou dele? Para ela ouvir Ele falar algo tão específico. Ele está mandando te dizer que está te curando de um câncer no estômago. Para que você saiba que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Queridos, para resumir, eu tinha um avô que tinha morrido de câncer de estômago, 2 tios que tinham morrido de câncer de estômago, 2 tias, filhas desse avô que tinham arrancado um seio por causa de câncer. Eu tinha uma dor de estômago há mais de 2 anos. Eu estava perdendo peso há muito tempo e há mais ou menos uns 8, 9 meses eu estava cheio daqueles caroços espalhados pelo corpo. Eu comecei a ligar uma coisa na outra e falar, cara, faz todo sentido. Só que até então, tudo bem, né? Ele me ama, Ele está me curando, ok.
Deus opera além do teu controle, porque Ele está no controle. Não adianta Marta querer dar uma ordem para Jesus. Ô Jesus, não te importa que ela fique aí chapada na tua presença e eu fique sozinha? Dá uma ordem para ela. Jesus falou, Muito pouco é necessário, Marta. Aliás, uma coisa só. Repete comigo, uma coisa só. E ela escolheu a boa parte, não lhe será tirada, amém? Aquela mulher me deu aquele recado. E o que aconteceu depois daquilo? Naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias todos os caroços que eu tinha no corpo desapareceram. A partir daquele dia eu comecei a engordar. Em mais ou menos 3 a 4 meses eu ganhei 19 quilos. Querido, eu não precisava de mais nada para saber que Deus é Deus. Mas eu precisava conhecer Ele. Porque eu tinha conhecido um toque. Eu tinha conhecido uma experiência. Uma experiência que me chamou a atenção. É um sinal, Deus manifesta sinal, Ele é Deus de sinais e maravilhas. E os sinais servem para te apontar uma direção. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais acontecem no caminho para te falar que você está no caminho certo. Ou para te falar, você está no caminho errado. É como uma placa na estrada. Aquelas placas que tem uma seta assim. Elas estão dizendo, tem uma curva fechada à direita. Se você ignora o sinal, você vai perceber que na frente o sinal estava falando a verdade. E você vai perceber isso arrebentando sua cara no muro. Se você dá valor para o que o sinal está te falando, você freia o carro, você vira o volante e você prossegue no caminho que o sinal te indicou. O sinal não tem o poder de frear o seu carro, ele não tem o poder de virar o volante do seu carro, ele só tem o poder de te avisar. Aquele sinal chamou a minha atenção para o céu e a partir dali eu comecei a querer conhecer Jesus. Onde Ele está? Ele está na palavra, Ele está na presença. Onde é que Ele está sendo cultuado? As irmãs me levavam, agora eu estava andando com as irmãs. Era para cima e para baixo, ia no culto, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu fazia show. Mas acontece que toda vez que eu entrava naquele lugar, igreja simples da periferia, a palavra de Deus parece que era direta para mim, parece que não tinha nada além de mim naquele lugar, parece que só tinha eu ali. E eu chorava, e eu sentia o amor de Deus fluindo, e aquilo entrava dentro de mim, e eu ia sendo transformado. E sabe, nenhuma daquelas mulheres me mandou parar de usar droga, nenhuma delas me mandou parar de fazer nada. Inclusive as igrejas mais do estreito que eu ia, porque todas aquelas irmãs eram daquelas igrejas, tinha igreja que era homem de um lado, mulher do outro, igrejinha minúscula, e a gente ia. E minha mulher tinha o cabelo vermelho, toda doida, e eu todo tatuado, e a gente ia, assustava os irmãos tudo. Sabe o que os pastores falavam para mim, cara? Você acha que eles olhavam para minhas roupas? Eu me lembro do pastor Nivaldo, ele dizia assim para mim: filho, você é bem-vindo nesse lugar. A obra na sua vida, quem vai fazer é o Espírito Santo. Continua. Era essa a palavra que Deus falava através daqueles homens e mulheres de Deus. Continua, permanece, 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 permanece. Hoje eu vi um Twitter do meu pastor que dizia assim: para você subir no monte do Senhor, você tem que buscar. Para você permanecer, você tem que renunciar. Isso é uma verdade, porque agora eu saía dos cultos feliz da vida. Eu me lembro de um culto especial, eu estava chorando, eu cheguei no carro, peguei a carteira de cigarro, acendi o cigarro chorando, dando glória a Deus. Eu olhava para aquele cigarro e falava: cara, não tem nada a ver. Isso não tem mais nada a ver. Eu parei de usar droga, sabe como? Fumando um baseado e tentando ler a Bíblia ao mesmo tempo. E eu não conseguia ler a Bíblia. E era o último baseado que eu tinha. Eu tinha acabado de noivar. Um mês depois, a gente botou uma aliança no dedo e falou: estamos noivos, vamos casar, que as irmãs mandaram. As irmãs não mandaram, elas falaram: filho, olha, você não acha? E cara, eu estava tão apaixonado por Jesus, eu comecei a ver que mulher maravilhosa que eu tinha dentro de casa. Eu falei: cara, é isso mesmo, eu vou casar. Eu comprei as alianças, enfiei no dedo, não sabia nada de noivar. Eu noivei mesmo, vai, toma aí, bota uma aliança no dedo e vamos. Inocente, sabe? Mas Deus se move pela intenção do teu coração, cara. É pela motivação do teu coração. Já estou terminando, tá? Eu não vou tomar o tempo, vai ter um pregador que vai trazer uma palavra forte para a tua vida. Eu sei que eu parei de fumar maconha pensando no baseado, que ele era o último que eu tinha. Eu tentava ler a Bíblia e não entendia nada da Bíblia e fumava o baseado. E quando eu vi que ele era o último, eu falei: quer saber? É o último, é o último, é o último, é o último. Parei de fumar fumando
E a primeira coisa que eu fiz quando joguei a bituca no cinzeiro foi ligar para a casa da mãe da Ali. Ela estava lá, eu estava no hotel. E eu liguei, amor, era tarde da noite, com aquela voz que acabou de fumar. Amor. Ela disse, oi, querido. Eu falei, tem uma notícia para te dar. O quê? Parei de fumar. Foi desse jeito, ela está aqui. E eu nunca mais botei um baseado na boca. Esse é o Deus que liberta, você chega perto dele, cara. Jesus Cristo disse para os seus discípulos, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus vai limpando a gente. E sabe o que? Essas palavras proféticas que eu recebi, claro, de tanto contar testemunho, eu não esqueço delas nunca, mas de tanto repetir elas, isso se torna vida dentro da gente. A pessoa que mais precisa ouvir o teu testemunho, meu irmão, é você. Para você se lembrar de onde Ele te tirou. Para você se lembrar de como Ele te amou. E para você se lembrar que não dá para você parar onde você está, cara. Tem água no tornozelo, tem água no joelho, tem água nos lombos e tem um rio que você não pode mais pôr o pé no chão. Tem níveis e níveis. A fé que me trouxe até aqui não é a mesma fé que me leva ali para frente. Eu preciso buscar o renovo do Senhor dia após dia. É a presença dEle. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é a porção de Jesus de cada dia. Eu preciso disso todos os dias. E Ele é a palavra, Ele é o pão que desceu do céu. Querido, você precisa disso. Depois de todos esses sinais, eu me vi diante de uma bifurcação na minha vida. Eu estava completamente apaixonado por Jesus e detestando completamente a vida que eu tinha que manter. Eu falei, cara, eu não quero mais ser uma fonte que jorra duas águas diferentes. Eu quero cantar minha verdade. Isso permaneceu dentro de mim. A única coisa que permaneceu na minha música é isso. Eu continuo cantando o que eu vivo. Só que eu não vivia mais aquilo. Eu precisava cantar o que eu vivia agora. Eu larguei a banda quando ela estava no auge. E todo mundo me odiou. E eu nunca tinha experimentado isso. Meus pais, meus familiares achando que eu estava louco, meus amigos me abandonando, meus companheiros virando inimigos e os fãs que me amavam me odiando. E a mídia que me paparicava me criticando. Poxa, parece que a gente ficou só, eu e a Ali. Só que nessas horas tem um versículo que eu repito ele onde eu vou. Quando Jesus, dando o sermão das bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo fizerem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão, porque assim eles fizeram com os profetas que vieram antes. A palavra de Deus me confortava. Você percebe que a palavra ela está em tudo? Ela vai dando caminho. Ela não volta vazia. Deus não vai contra a sua palavra. O que Ele liberou, Ele faz. E Ele não vai fazer nada se Ele não avisar antes seus servos os profetas. Então Deus nos prepara. Qual é o meu papel quando eu recebo a palavra? A palavra tem que me posicionar para algo que Deus vai fazer. Ele não vai fazer nada sem revelar os seus servos aos profetas. Foi revelado. Busca a palavra, guarda ela no teu coração, porque assim o teu amor por Jesus vai ser reconhecido no céu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama também será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Isso fala da presença manifesta de Jesus. Você vive num tempo muito interessante. Eu me dirijo aos jovens. Eu acho que todos são aqui. Tem jovens de cabeça branca, querido? Se você está nesse tempo, você é jovem. Você crê nisso? Eu creio. Jesus olha para os irmãos que já estão com a idade mais avançada, sabe o que Ele vê? Filhos e filhas. Nós vemos anciãos, Ele vê filhos. O que é 80, 90 anos perto de uma eternidade? Nada. Se você está vivo, você tem um papel nessa geração. Você é um sinal. Você é uma luz nesse mundo. Não pode se apagar o que está em você. Você é como uma cidade edificada sobre um monte. Essa luz tem que resplandecer, o mundo tem que ver as tuas boas obras e dar glória a Deus que está no céu. Você já pensou o que significa isso? Quando alguém diz glória a Deus pela sua vida.